Eu acabei de escutar uma frase do Rick Chester que diz o seguinte. Deixa eu até fechar o vidro do carro aqui porque eu tô no trânsito. Vamos lá, a frase ela fala o seguinte: ou você aumenta, né, o seu esforço, ou diminua os seus sonhos. É simples assim. O refrão da frase ela fala isso. E isso tem me impactado muito. Eu acabei de ler essa frase tem uns 3 minutos e comecei a refletir nela. Porque ela é muito verdade, mas ela é uma verdade distorcida. Vamos lá. Por quê? Ao você escutar uma frase como essa, você pode pensar, poxa, cara, tem tanta gente que tá muito melhor de vida do que eu, e então eu tenho que aumentar o meu esforço. Só que, pessoal, a gente está passando aí, dependente da fé que você professa, eu acredito no que a Bíblia Sagrada diz, e que é a palavra de Deus, e ela fala que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, né, antes da volta de Jesus. E isso era um sinal que a volta dele estaria próxima. E o que isso quer dizer? Que, cara, a gente vive numa loucura que se a gente não se policiar, a gente não consegue nem ter contato, né, ao certo, assim, com as pessoas que a gente ama. Como, por exemplo, a gente está no início da vida. Eu acabei de casar, fez 5 meses ontem, dia 18. Então, eu não vejo nem a minha esposa no decorrer da semana. Por quê? Porque o esforço que a gente está fazendo hoje, ele é muito grande. Porque eu trabalho e a minha esposa também. E à noite, a minha esposa faz faculdade. Então a gente só se vê quando se levanta pela manhã e quando vai se deitar pela noite. Então, assim, o nosso tempo, cara, ele é muito corrido. Ele é muito distorcido. E querendo ou não, isso acaba fazendo com que a gente aumente muito o nosso esforço. Só que o resultado que a gente está tendo hoje não é proporcional ao esforço que a gente está fazendo. E eu falo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente escuta muitas coisas por aí e a gente esquece da nossa identidade. Comecei a ler hoje um livro do Marcos Paulo, juntamente com o Pablo Marçal. O nome do livro é Como Chegar a 1 Milhão Antes dos 20, né? Eu já passei dos 20, então tem que ser agora para os 30, né? Profetiza, amém. E lá tem um exercício, foi no qual eu parei agora mesmo, antes de sair de casa agora. Foi o exercício que eu parei. E a pergunta é: você já se identificou aquilo que nasceu para fazer? Não é com essas palavras, mas é algo semelhante assim. Dentro de você, você já sabe o que você nasceu para fazer, aquilo que você veio a esse mundo, aquilo que você vai fazer? E a minha resposta, né, é uma tarefa, né? Então tá lá para responder, tem as linhas para se responder. E a minha resposta foi: até agora eu não descobri o que é que Deus quer de mim nessa terra. Então, não tem como eu pegar uma frase como essa. Eu tô falando dessa frase porque ela me fez refletir muito, né? Eu tava lendo o livro, né? Nem sabia dessa frase. Quando eu saí de casa, antes de sair, eu vi a frase. E aí juntou com a pergunta que eu tinha acabado de responder, que eu não sabia, e com essa frase, isso me fez refletir muito na minha vida. Porque ao meu derredor, né, as pessoas que estão ao meu derredor, elas têm um sonho, né? Os meus familiares, vou pegar, o meu pai tinha um sonho, minha mãe tinha um sonho, né? Como eu sou casado, meu sogro tinha um sonho, minha sogra tinha um sonho, tem, né? Não sei. Então, assim, cada um tem um sonho. E o que acontece é que às vezes a gente começa a confundir e a perder a nossa identidade daquilo que somos, porque às vezes a gente começa a dar ouvido para as pessoas que estão de fora, mas as pessoas não entendem aquilo que é o nosso sonho. Se você tem um sonho, cara, você tem que batalhar para ele, não tem como, né? Até voltando para a questão da minha fé, proferindo da minha fé que eu acabei de falar, em Mateus 25 fala que primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça. Só que o que acontece é que dentro do próprio ambiente cristão,
a gente está sendo meio que boicotado. A gente está boicotando aquilo que Deus colocou dentro de nós, aquilo que a gente nasceu para fazer, em prol de escutar pessoas alheias. Pessoas que porventura não entendem aquilo que está dentro de você, aquilo que é para você fazer. Porque, cara, dentro de mim, eu falei, cara, eu nasci para fazer algo grande. Eu não nasci para ser CLT e morrer CLT. Eu era sócio de uma empresa de jardinagem, né? E como eu casei por conta dessa correria, eu tive que abrir mão dessa sociedade e agora eu voltei para ser um CLT. Mas dentro de mim eu tenho um desejo ardente que eu não vou ser CLT a vida inteira. Eu nasci para negócios grandes, eu nasci para algo grande. Então, eu não tenho que voltar atrás ou ligar para que as pessoas falam, porque afinal de contas o que as pessoas falam, elas falam baseado na vida delas. Elas não vão falar algo para você, principalmente se você nem perguntou. Porque quando você pergunta é diferente. Tô perguntando, tô pedindo um conselho, um aconselhamento. Aí pode ser que sim, pode ser que faça sentido. Mas se você não pediu conselho, opinião de ninguém, as pessoas falam, cara, vai devagar. Cara, nem tudo é trabalho. Que é isso, que é aquilo. Cara, elas estão falando baseado na vida delas. Eu não estou aqui dizendo também que elas estão erradas, não, mas eu estou falando que elas estão fazendo algo e falando algo para você baseado na experiência de vida delas e naquilo que elas sonham. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aumentar o esforço não é a vida inteira. Tem uma fase para isso. Existe o momento de você aumentar o esforço. Agora, uma coisa que eu não quero para minha vida, e é até para quem vê esse vídeo refletir também, cara, a única coisa que você nunca pode fazer é nunca reduza os seus sonhos. Nunca reduza. Apenas pode ser que entenda o tempo que você está passando. Assim, agora é a hora de realmente reduzir o meu sonho, mas não que eu vou reduzir, eu vou desistir, mas entender que, cara, não é o momento de viver o meu sonho agora. Não queira também viver o sonho antes da hora, não queira tomar posse da herança antes da hora, porque a gente sabe que quando uma herança ela vem antes da hora, na hora errada, a tendência daquela herança virar uma maldição é muito grande, porque você não está preparado para aquilo. Então, eu costumo dizer que sonhe grande, com os pés no chão. A vida ela é muito boa. Existe uma riqueza na vida simples ao qual a gente não está linkado. Então, enquanto se o seu sonho for ter uma vida extraordinária, de ter mansão, de ter carrão, de ter avião particular, cara, tem esse sonho. Mas entenda que a felicidade, a sua felicidade, aí volta naquilo que é para que você nasceu, para que você veio nessa terra. Qual que é o seu propósito de vida? É linkado a isso. O que acontece é que hoje a tecnologia ela tá tão avançada que a gente fica iludindo por vida de pessoas que passam toda hora no feed de Instagram, de Facebook, de Twitter, de não sei o que lá, onde as pessoas colocam uma máscara sobre os seus rostos e postam uma vida bonita, postam uma vida de luxo, e posta como se estivesse feliz. E a gente, por não ter uma identidade, a gente se deixa levar por aquela coisa. Por não ter uma identidade, por não ter um propósito, a gente olha para a vida das pessoas e começa a menosprezar a nossa própria vida, achando que a gente vai ser feliz quando a gente tiver uma vida igual das pessoas que a gente está vendo no Instagram. Só que a gente não sabe como que essas pessoas vivem nos seus bastidores. De repente você é muito mais feliz do que aquelas pessoas e você nem sabe, porque você às vezes tem uma vida humilde, mas você tem uma riqueza que as pessoas que porventura às vezes até tem um pouco de dinheiro a mais que você, mas elas não são felizes. Então esse vídeo aqui, ele é mais como uma reflexão. Cara, sonhe grande, continue sonhando grande, nunca deixe de sonhar grande, só nunca diminua seus sonhos. Aumenta sim os seus esforços. Hoje o que nós estamos fazendo, eu e a minha esposa, é um esforço muito grande, porque isso tem desgastado a gente. Eu acordo às 5 da manhã e vou dormir todo dia meia-noite e meia. Meia-noite e meia é o horário mais tarde que eu já fui dormir, mas é sempre por volta dessa hora. É de 11h30 a meia-noite e meia, mais ou menos esses horários.
que a gente consegue estar indo descansar para 5 horas pular no chão de novo. Então é um esforço muito grande, mas é um esforço que lá na frente vai valer a pena. Eu creio que vai. Então, dê tempo ao tempo. Descubra aqui para que você veio a essa terra. O que Deus quer de você. Para que você foi chamado. Qual é o seu propósito de vida. O que é que te traz verdadeiramente felicidade. O que é que você faz de bom grado. Descubra isso. Só que às vezes para você descobrir isso vai décadas e décadas. Se a gente pegar a média de vida do ser humano, é mais ou menos 7 a 8 décadas. Eu já estou indo para a 3ª década. E até agora eu não descobri para que eu vim nessa terra. Mas eu sei que tudo é no tempo de Deus. O que eu não posso fazer é parar. O que eu não posso fazer é diminuir meu sonho. Eu tenho um sonho. Sabe, igual eu falei anteriormente, eu tenho um sonho dentro de mim. Eu sei que eu não vim para coisas pequenas, para ser mais um. Eu vim para fazer a diferença. Mas não a diferença financeira, a diferença na vida de pessoas. E quando você faz a diferença na vida de pessoas, o resultado financeiro ele é apenas uma consequência. Porque você ser, sempre vai vir antes do ter. Você não precisa ter para você ser, mas você precisa ser para você ter. Então, que a gente possa refletir, né, nisso que foi falado, que a gente possa refletir na nossa vida, que a gente possa buscar entender aquilo que Deus quer de nós, que a gente possa buscar entender aquilo que a gente nasceu para poder fazer. E eu garanto que a nossa vida vai ser muito mais leve. Eu sei que este mundo não é o meu destino final. Este mundo é apenas um breve período que nós vamos passar, mas as decisões aqui podem impactar muito bem a nossa vida vindoura. Então, que a gente possa primeiramente, sim, buscar aquilo que fala em Mateus 25, que é primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar o reino, entenda também que não é você estar servindo igreja, não é você estar dentro de paredes, dentro de títulos religiosos. Não, buscar a Deus é no seu íntimo. Busca a Deus lá no seu íntimo, que Deus ele vai te direcionar publicamente também. Então, que nós possamos levar isso para a nossa vida. Foi uma frase curta, mas que teve um impacto direto em mim e me fez ficar reflexivo. E por fazer eu ficar reflexivo, então estou compartilhando esse momento aqui. E se esse vídeo um dia mudar a vida de uma única pessoa, já valeu a pena perder todos esses 13 e quase 14 minutos aqui, enquanto eu estou no trânsito dirigindo meu carro. Vai valer a pena. Eu não sei porque eu liguei a câmera para gravar, mas eu sei que nada é por acaso, nada é em vão. E que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então é isso. Que Deus nos abençoe e vamos para cima, porque o topo é nosso. Valeu, fui!